Nós estamos de volta com o programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste. Você que quer participar do nosso programa através da rede social, é só você ligar pra gente no Zap, por exemplo. O Zap da TV Nova é o 992038440. No Instagram, rede social, em 2 endereços, @TV Nova Nordeste, @Pedro Paulo CN. No Facebook, facebook.com/TV Nova Nordeste. Você participa, dá sua sugestão, diz o que você gostaria de ver debatido, entrevistado neste horário, que é um espaço que é de vocês, tá bom? O nosso convidado de hoje, Dr. Rafael Coelho, médico nutrólogo, ele que é especialista em terapia ortomolecular, membro da Associação Brasileira de Nutrologia, que é a ABRAM. Janeiro é mês de praia, de preparativos para o carnaval. Esse período faz muita gente correr atrás da boa forma, do famoso corpinho sarado, e por isso veio um projeto que está chamando a atenção de muita gente, que é o projeto Verão, que nós já falamos um pouquinho dele no primeiro bloco, vamos falar mais nesse segundo bloco, mas antes eu queria saber do glúten, por que não glúten? O glúten é uma proteína, tá certo, presente em trigo. É uma proteína que está relacionada a alimentos que tem rico em glúten, pão, pizza, cerveja, até alguns uísques, sim, tem glúten, tá certo? Pizza, tudo que for de massa tem glúten. Voltando à explicação do glúten. O cara vai ter que comer capim, doutor. Você não pode comer pão, não pode comer massa, não pode comer carne vermelha, não pode comer... Mas essa pessoa que não faz isso tem mais saúde. Isso é o que importa. Comendo capim? Não. É por isso que tem aquele... Capim não, mas excluindo essas aí sim. E capim não. Mas o glúten, Pedro, ele quando chega no intestino, o intestino tem as células muito coladinhas umas com as outras, tá? Porque é para passar só o que for necessário ali para a absorção dos nutrientes. Então as células são assim, mais ou menos, bem coladas. Quando o glúten toca nessa mucosa intestinal, que são as células do intestino, eles afrouxam essas células, elas se separam. Chama-se de um processo de hiperpermeabilidade intestinal. Então, como o intestino, por exemplo, é rico em bactérias, algumas bactérias nascem, outras morrem o tempo todo, normalmente. Então, na membrana dessas bactérias, na parte mais externa dela, tem umas proteínazinhas que causam muita inflamação. Então, essas proteínas entram na corrente sanguínea, já que aquelas células se afrouxaram e aí começa uma inflamação local, mediada por células de defesa da gente, e que, como está no sangue, vai se espalhando. Então, é uma inflamação que se espalha, chega no encéfalo, no cérebro, em todo lugar. E aí causa muitos sintomas sistêmicos. E, por exemplo, alguns estudos mostram isso aí, incluindo o glúten, relacionando o glúten com a causa de enxaqueca. Entendeu? Então, o glúten hoje é considerado um causador de enxaqueca. Dor de cabeça. Enxaqueca. Que não é simplesmente uma dor de cabeça. É um tipo de dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça mais intensa, acompanhada de outros sintomas. Então, o glúten hoje em dia é considerado um causador de enxaqueca. Uma cervejinha, por exemplo, no final de semana, com os amigos. Olha, você pode usar moderadamente, tá? Mas existe isso. É a mesma coisa para carne, né? Existe isso, entendeu? Radicalismo é complicado, realmente falar de radicalismo. Assim, o que a ciência traz é o que tem que ser exposto. Mas aí cada um vai moderar no seu bem-estar, na sua vontade, de se alimentar. É sempre assim. O senhor, por exemplo, doutor, o senhor recomenda, mas o senhor pratica? Pratico. O senhor não come carne vermelha? Dificilmente. Não vou dizer nunca, porque é complicado, realmente. Porque às vezes você tem que se alimentar por exemplo, numa festa da família. Então aquela família não fica o chato da história, você se alimenta e tal. Mas no dia a dia não. Um salgadinho, uma pizza, um pãozinho no começo do dia? No dia a dia não. Não, tem que praticar a saúde. Tem que mostrar isso para as pessoas. Hoje existem muitos praticantes, muitas pessoas que aderem a essa forma diferente, por exemplo, de viver, porque eu fico imaginando aquele ser pré-histórico, o homem, que já naquela época ele andava com o fruto da sua caça, que era a carne vermelha, para comer no final do dia, era o resultado no final do dia. Então o homem come carne não é de hoje, desde que o homem é homem. É verdade. Ele sempre se alimentou de diversos tipos de alimentos, incluindo a carne, sim, com certeza. Inclusive crua, Quando o homem comia carne crua, ele tinha uma mandíbula muito maior, porque ele tinha que ter mais força para mastigar aquela carne crua. Então a gente se aproximava mais de um macaco mesmo, assim, fisicamente falando, Quando o homem criou o fogo, é que ele começou a comer carne já frita, cozinhada, enfim. E aí ele
naturalmente, a evolução tornou ele um ser humano com mandíbulas menores, porque podia se alimentar de uma carne mais macia. Mas realmente você está certo, o ser humano sempre se alimentou de carne, né? Mas produtos mais atuais, não. Como alimentos ricos em lactose, fora o leite, né? Leite. Fora o leite, né? O leite... Eu nem falei do leite aqui, gente. Leite também está na relação do doutor aqui. Tá, o leite está. Não pode Não é também. na minha relação, é na relação da ciência, não sou eu que digo. É uma relação que muitos estudiosos veem realmente os malefícios O cara desse vai ter que alimento. tomar soro, assim, vai lá de pé para cima tomando soro. Não é bem assim, não. A gente consegue estabilizar, só são 3 coisas. Mas são 3 coisas que estão presentes em tudo, praticamente. Dá para se regularizar nisso aí. Agora, criança, doutor, qual a atenção que os pais devem ter em relação às crianças? Bom, criança tem que se alimentar bem desde cedo, desde o nascimento. Primeira fase da criança, o leite materno é importantíssimo, né? Importantíssimo, rico em lactoferrina, em agentes imunológicos para a criança, que vão colonizar o intestino e tudo mais, proteger. A criança tem que se alimentar com leite materno até os 2 anos de idade, e que seja exclusivo até os 6 meses, mas ela vai ter que ser introduzida na vida dela, vai ter que introduzir na vida dela alimentos além do leite depois, né? E aí, como a criança, aproveitar a oportunidade para os pais, quando a criança não escolhe ainda os alimentos, então, introduzir aquilo ali, ele vai aceitar, porque quem escolhe o alimento da criança nessa fase é o pai e a mãe, na é verdade? Então, desde cedo, introduzir legumes, proteína, outras fontes de proteína fora o leite, né? Claro, o leite materno que eu estou falando, né? O leite de vaca nunca. Então, introduzir aí, desde lá. Uma criança que aprende desde cedo a se alimentar bem, com certeza ela vai ser um adulto mais saudável, né? Uma criança que mama mais tem menos risco de obesidade no futuro, tem menos risco de diabetes tipo 2 no futuro, de hipertensão, de doenças cardíacas. Então, o leite materno é fundamental na primeira fase da criança. E aí, durante a fase pré-escolar, escolar, os alimentos também têm que ser moderadamente utilizados assim. Você pode deixar seu filho comer no fim de semana, né? Um hambúrguer, essas coisas. O radicalismo, como eu repito, nem sempre é radicalismo. Mas você tem que realmente escolher os alimentos certos para a criança. Fazer ele se alimentar bem. Só para ilustrar essa nossa conversa, como nós fizemos no primeiro bloco, né, dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde em 2015, apontam que 1 em cada 3 crianças de 5 a 9 anos está acima do peso, né, recomendado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Né? Entre os meninos, isso dá um total de 16,6% de obesos, né? Enquanto as meninas, 11,8% de obesos. É muita gente, muita gente. Essa é a famosa geração sanduíche. E essas crianças, se continuarem assim, serão também adultos obesos, adultos que têm uma expectativa de vida mais reduzida, porque vão ver menos cheio de doenças metabólicas. Então, é importante, sim, você cuidar desde cedo da alimentação. O senhor falou aí, doutor, que a medicina ortomolecular, ela atua principalmente na prevenção, mas ela atua também na cura. Sim, com certeza, né? A base dela é atuar na célula, como eu disse, porque vai lá no início de tudo, no início do problema. Então, ela previne por isso. Mas quando você está doente, você pode usar artifícios ortomoleculares associados, claro, à alopatia, que é a medicina tradicional, que podem fazer uma cura mais rápida, uma cura com menos, digamos assim, uso de medicamentos alopáticos, né? O cara que tem hipercolesterolemia, que é colesterol alto, ele faz uso de uma medicação alopática, uma estatina, né? Mas você pode reduzir a dose dela usando medicina ortomolecular junto, combinado, tá entendendo? Então, você pode usar de várias maneiras a medicina ortomolecular. A medicina ortomolecular, ela visa se libertar dos medicamentos. Ela, na verdade, não visa se libertar, porque não há um paciente que chega numa emergência, por exemplo, faz uma coisa associada a outra. Exatamente. Eu não vou usar a ortomolecular, vou usar inicialmente a alopatia, vou tratar aquilo ali, aqueles sintomas, porém, eu posso deixar prescrito também medicamentos ortomoleculares para que não volte isso aí, não volte aquela doença, ou então reduz os danos que aquela doença vai causar, entendeu? Ela sempre junto com a medicina alopática, nunca separados, sempre juntos. Muito bom. Esta nossa conversa de hoje foi com o doutor Rafael Coelho, médico nutrologista, especialista em medicina ortomolecular, né? E eu vou deixá-lo à vontade para recomendações e dicas para o telespectador do nosso programa no finalzinho aqui. Doutor. Ok. Eu recomendo que
todo mundo deve praticar atividade física e se alimentar adequadamente. Para isso, não é iniciar espontaneamente uma dieta da moda, uma dieta em casa, vendo na internet, e vou para a academia sozinho, vou caminhar sozinho. O interessante é uma equipe multidisciplinar. Né? Uma equipe, você procura médico, nutricionista, educador físico, que te oriente quanto a isso. Sempre é importante ser bem acompanhado, principalmente as pessoas que nunca tiveram esse hábito. Então, você é um cara que não sabe de nada nesse sentido, não é verdade? Um leigo. Então, vamos procurar uma equipe multidisciplinar para ter uma orientação melhor. Muito obrigado, doutor, pela entrevista. É o nosso ponto final. Lembrando que, na sequência, você tem o programa da Valesca, né? O Metrópolis Pernambuco. Este programa ele é reprisado no final da nossa programação, aí por volta de meia-noite. Quem quiser assistir através da rede social, você pode baixar o nosso programa através do nosso canal do YouTube, YouTube/TV Nova Nordeste. E aí você acessa, baixa o programa e pode assistir a qualquer hora do dia, tá certo? E eu volto amanhã aqui na TV Nova Nordeste com mais um programa Pedro Paulo na TV. Um grande abraço a todos e até lá.